A expectativa era enorme. Os trailers pareciam promissores. A escolha da atriz principal foi bastante elogiada, e a história original é baseada justamente em uma HQ premiada e elogiada por críticos e fãs do mundo inteiro. Como uma história considerada por muitos uma das melhores HQs da Supergirl, conseguiu transformar em um dos filmes mais polêmicos da DC. Essa era para ser a produção que consolidaria de vez o universo criado por James Gunn. Então, onde exatamente tudo começou a dar errado? Foi o roteiro? As mudanças feitas na adaptação? As expectativas criadas antes da estreia? Ou existe um problema muito maior que quase ninguém está comentando? Porque quanto mais você investiga os bastidores dessa produção, mais percebe que a resposta é bem mais complexa do que simplesmente dizer que o filme é bom ou ruim. E algumas decisões tomadas durante a adaptação podem explicar praticamente toda a divisão entre críticos e fãs. Hoje, vamos investigar tudo. Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias e curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. Para entender a repercussão desse filme, precisamos voltar alguns anos, quando James Gunn assumiu o comando criativo da DC Studios. Ele deixou claro que pretendia construir um universo mais fiel aos personagens e às histórias dos quadrinhos. Entre todos os anúncios feitos naquele primeiro grande evento, chamou muita atenção. Não era um novo filme do Batman, nem uma continuação do Superman. Era justamente Supergirl. A escolha surpreendeu muita gente, afinal existem dezenas de histórias clássicas da personagem. Então por que justamente essa? A resposta está na obra original, escrita por Tom King e ilustrada por Brooks Everett. Rapidamente passou a ser considerada uma das melhores histórias da Supergirl já publicadas. Mas existe um detalhe que pouca gente conhecia. Essa HQ não parecia uma história tradicional de super-heróis. Ela era muito mais parecida com o faroeste espacial. Uma jornada sobre trauma, vingança e amadurecimento, principalmente sobre quem o cara realmente é quando ninguém está olhando. Esse detalhe será extremamente importante daqui a pouco, porque foi justamente aí que começaram algumas das mudanças mais polêmicas da adaptação. A Supergirl, que quase ninguém conhecia. Muitas pessoas conheciam a Supergirl apenas como a prima do Superman, mas a HQ mostrou algo completamente diferente. Enquanto Clark Kent cresceu cercado de amor, amigos e uma família adotiva em Smallville, Kara cresceu uma infância completamente diferente. Ela nasceu em Krypton, viveu em seu planeta e viu ele morrer. Perdeu praticamente tudo e carregou essas lembranças durante toda a vida. Isso muda completamente a maneira como ela enxerga o universo. Na HQ, Kara não é apenas uma heroína poderosa, ela também é alguém profundamente marcada pelo luto. Essa camada emocional transformou o personagem em uma das versões mais humanas já escritas. E foi justamente isso que conquistou milhares de leitores. Mas quando o filme foi anunciado, surgiu uma grande dúvida. Como adaptar uma história tão introspectiva para um blockbuster de centenas de milhões de dólares? Essa pergunta acompanhou toda a produção. E hoje sabemos que a resposta dividiu completamente o público. A primeira grande mudança. Agora começa a parte que quase ninguém explica. Quando o filme foi anunciado, James Gunn afirmou que pretendia adaptar A Mulher do Amanhã naturalmente. Muitos fãs imaginaram que veriam uma adaptação bastante fiel, mas logo durante a produção começaram a surgir entrevistas indicando que algumas das mudanças importantes estavam sendo planejadas, e elas não eram pequenas. Alguns acontecimentos importantes foram reorganizados. Certos personagens ganharam funções diferentes e o final sofreu alterações significativas. Segundo a equipe criativa, essas mudanças tinham um objetivo: dar mais identidade própria para Supergirl dentro do novo universo DC. Ou seja, a intenção nunca foi copiar a HQ quadro por quadro. E aqui aparece uma pergunta interessante. Até que ponto uma adaptação pode mudar uma história sem perder justamente aquilo que fez aquela obra ser tão especial? Essa discussão acompanha praticamente todas as adaptações do quadrinho para o cinema. Mas, no caso de Supergirl, ela parece ter se tornado o centro da polêmica. E o mais curioso é que as mudanças não começaram no roteiro. Elas começaram muito antes, nos bastidores, nas primeiras reuniões criativas, e quando descobrimos o que realmente aconteceu durante o desenvolvimento do projeto, algumas decisões passam a fazer muito mais sentido. Porque existe um detalhe dos bastidores envolvendo James Gunn e a roteirista Ana Nogueira que muda completamente a forma como enxergamos essa adaptação.
E é exatamente aí que a nossa investigação começa a ficar ainda mais interessante. Quanto mais você compara o filme com os quadrinhos, mais percebe que a estrutura continua parecida, mas o impacto emocional é completamente diferente. Isso nos leva à primeira comparação importante, a jornada de Kara na HQ. Kara não está simplesmente viajando pelo espaço, ela está tentando lidar com décadas de culpa, solidão e trauma. Ela carrega o peso de ter visto Krypton desaparecer diante de seus próprios olhos, enquanto Superman conhece Krypton apenas por histórias. Ela se lembra, ela viveu aquilo. Esse detalhe muda completamente a personagem. Ela não é apenas uma heroína, ela é alguém tentando encontrar sentido depois de perder tudo. No filme, grande parte dessa dor continua presente, mas muitos críticos apontaram que ela recebe menos tempo para amadurecer emocionalmente. A narrativa passa mais rápido pelos conflitos internos. Consequentemente, alguns espectadores sentiam dificuldade para criar a mesma conexão que tiveram com a HQ. E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre as duas versões. Ruth, a personagem que muda tudo. Existe outra personagem extremamente importante nessa história, a Ruth. Ela não é apenas uma companheira de viagem, ela representa praticamente toda a mensagem da HQ. Depois de perder o pai de forma brutal, ela decide atravessar a galáxia em busca de vingança. É então que conhece Kara. A partir desse momento, a história deixa de ser sobre derrotar um vilão. Ela passa a discutir algo muito maior. Até onde alguém pode ir em nome da justiça? Existe diferença entre justiça e vingança? É possível interromper um ciclo de violência? Na HQ, essas perguntas aparecem o tempo inteiro, em diversos diálogos, em pequenas decisões, em momentos silenciosos. No filme, grande parte dessa relação permanece, mas em vários leitores, eles sentiram que o desenvolvimento acontece de maneira mais acelerada, e isso reduz um pouco o peso de algumas escolhas feitas perto do final. E aqui aparece outro detalhe curioso. Essa mudança provavelmente aconteceu porque filmes comerciais precisam manter um ritmo diferente dos quadrinhos, só que justamente esse ritmo mais acelerado pode ter diminuído parte da força emocional da história. Agora chegamos ao personagem que coloca toda a história em movimento, Crane. Na HQ, ele não é apenas um criminoso, ele representa tudo aquilo que Ruth odeia. Sua presença cria um dilema constante. Será que matar Crane realmente resolverá alguma coisa? Ou apenas criará mais sofrimento? No filme, Crane continua sendo uma ameaça importante, mas muitos críticos comentaram que sua construção é mais direta. O final que dividiu os fãs. Se existe um ponto que gerou inúmeras discussões, foi o desfecho. Nos quadrinhos, o encerramento da jornada transmite uma mensagem muito específica sobre misericórdia, amadurecimento e responsabilidade. É um final que faz o leitor refletir durante dias. Já no filme, alguns acontecimentos foram modificados para reforçar a identidade da Supergirl dentro do novo universo DC. Segundo a equipe criativa, essa decisão buscava tornar Kara uma protagonista mais independente, evitando que ela fosse vista apenas como uma versão feminina do Superman. Então, será que o verdadeiro problema nunca foi a atriz? Será que a questão sempre esteve nas escolhas feitas durante a adaptação? Exatamente isso que vamos investigar no próximo bloco. Depois da estreia, uma coisa chamou a atenção. As avaliações eram completamente diferentes. Alguns espectadores diziam que o filme era uma enorme decepção. Outros afirmavam que ele estava sendo julgado de forma injusta. Mas quando você começa a ler dezenas de críticas e comparar os argumentos, percebe um detalhe curioso. Mesmo quem gostou do filme apontava praticamente o mesmo problema: o roteiro. E isso é raro. Normalmente, quando um filme divide opiniões, cada grupo reclama de uma coisa diferente. Aqui não. Os elogios quase sempre iam para a protagonista, mas algumas sequências visuais e para a fotografia. Já as críticas se concentravam no desenvolvimento da história. Muitos comentaristas disseram que a narrativa parecia acelerar justamente nos momentos que deveriam emocionar. Isso faz muito sentido quando lembramos da HQ. Ela nunca foi uma história sobre explosões. Nunca foi uma corrida para chegar ao próximo combate. Ela era uma jornada emocional. E talvez seja justamente aí que mora a maior diferença entre as duas versões. O que James Gunn realmente queria para Supergirl? Existe uma pergunta importante. Se a HQ já funcionava tão bem, por que mudar? A resposta pode estar na estratégia de James Gunn para o novo universo DC. Desde o início, ele afirmou que não queria repetir exatamente o que já existia nos filmes anteriores da DC. Sua proposta era construir personagens mais humanos,
mais vulneráveis e principalmente diferentes entre si. O detalhe que muda a forma de enxergar o filme. Agora chegamos ao ponto mais interessante de toda a investigação. Durante semanas, a internet repetiu praticamente a mesma frase. O filme decepcionou. Mas essa afirmação esconde uma pergunta muito mais importante. Decepcionou em comparação com o quê? Com outros filmes de super-heróis? Com expectativas criadas pelo novo universo da DC? Ou com uma HQ considerada por muitos uma obra-prima? Porque essas três comparações levam a conclusões completamente diferentes. Quem nunca leu os quadrinhos pode enxergar um filme de aventura com qualidades e defeitos. Talvez o maior desafio da Supergirl nunca tenha sido agradar ao público em geral. Talvez tenha sido carregar o peso de adaptar uma história que muitos leitores já consideravam perfeita. E quando uma obra nasce cercada por esse tipo de expectativa, qualquer mudança passa a ser analisada com muito mais rigor. Mas será que isso significa que o filme fracassou? Ou estamos diante de uma adaptação que ainda pode ser reavaliada com o passar dos anos? Antes de responder essa pergunta, precisamos olhar para o futuro, porque a repercussão de Supergirl pode influenciar muito mais do que apenas um único filme. Ela pode definir os próximos passos do novo universo DC. E quando começamos a analisar esse impacto, percebemos que essa história está longe de terminar. O futuro da Supergirl e do próprio universo DC pode depender justamente das lições aprendidas com essa adaptação. A Kara dos quadrinhos e a do filme. Nos quadrinhos, Kara frequentemente demonstra suas emoções em pequenos gestos. Ela observa, reflete, questiona suas próprias decisões. E em vários momentos, o silêncio fala mais do que qualquer diálogo. No filme, grande parte dessas emoções precisam ser comunicadas de forma muito rápida. Não porque a atriz não consiga interpretá-las, mas porque o ritmo da narrativa exige que a história continue avançando. É uma diferença sutil, mas extremamente importante. Os detalhes escondidos que muita gente deixou passar. Agora chegamos à parte favorita do modo curiosidade. Porque mesmo quem saiu decepcionado do cinema, provavelmente deixou passar alguns detalhes muito importantes. O primeiro deles está na própria roupa da Supergirl. Embora tenha sido atualizada para o novo universo DC, ela preserva elementos clássicos dos quadrinhos modernos. As cores são ligeiramente menos vibrantes do que em versões anteriores, uma escolha que reforça o tom mais sério do personagem. Outro detalhe aparece nos símbolos kryptonianos espalhados ao longo do filme. Eles não estão ali apenas como decoração. Vários remetem diretamente à cultura de Krypton, apresentada em diferentes fases dos quadrinhos. E existe uma curiosidade interessante. Alguns enquadramentos reproduzem quase exatamente painéis desenhados por Brooks Everett em One More Up Tomorrow. São pequenas homenagens que passam despercebidas para boa parte do público, mas que funcionam como um presente para quem conhece a obra original. Também há referências ao futuro do universo DC escondidos em diálogos e objetos de cena, sugerindo que Kara terá um papel importante nos próximos capítulos desse universo compartilhado. São detalhes discretos, mas que mostram o cuidado da equipe em conectar esse filme ao restante da franquia. O que essa polêmica significa para o futuro da DC? Agora vem a pergunta que interessa não apenas aos fãs da Supergirl, mas a todos que acompanham a DC. Essa repercussão muda alguma coisa? A resposta é sim, e não necessariamente de forma negativa. O novo universo DC ainda está nos seus primeiros passos, e isso significa que James Gunn e Peter Safran ainda têm tempo para ajustar o rumo da franquia. Se existe uma lição que esse filme deixa, é que adaptar uma HQ extremamente querida existe equilíbrio delicado. Os próximos projetos provavelmente serão observados ainda com o dobro de atenção, principalmente quando forem inspirados em histórias consideradas clássicas. Talvez esse filme não seja o fim da jornada, mas apenas o primeiro capítulo, e isso muda completamente a forma como devemos analisar sua importância. Às vezes, o maior desafio de um filme não é enfrentar os seus vilões, é enfrentar a versão perfeita que já existia na imaginação dos fãs. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados no modo curiosidade, o link está na descrição. Se você quiser acessar conteúdos ainda mais exclusivos, com análises ainda mais aprofundadas, investigações que vão além do que aparece aqui no canal, você também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Se você gostou dessa investigação, deixe o seu like e me conte nos comentários qual mudança da HQ para o filme mais chamou sua atenção. E se você chegou até aqui, escreva a senha Krypton, junto com a mudança que mais te surpreendeu. Assim eu vou saber quem realmente acompanhou toda a investigação até o final.
E não deixe de assistir ao próximo vídeo do canal, porque ele também esconde detalhes que quase ninguém percebeu. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.